Aos que chegaram iniciados os trabalhos, quero recordar que as perguntas que serão apresentadas aqui após o último debatedor deverão ser encaminhadas a mim por escrito. A qualidade do papel, da tinta, isso não é relevante, mas a legibilidade, sim. Então, anote sua pergunta a qualquer um deles aqui, ou a eles em geral, que eu em seguida vou formular as perguntas e logo acabe o último debatedor. Também quero, até a título de um certo intervalo para nos prepararmos para os três finais expositores, fazer uma pergunta mais de cunho de interesse meu mesmo. Eu gostaria que, por favor, levantassem as suas mãos todos os nossos amigos e irmãos aqui que não são alunos desse seminário. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Muito bem-vindos. É uma honra para nós receber vocês com a emoção, eu digo isso. Vamos então prosseguir. Quero convidar então o professor Luiz Roberto dos Santos para falar dos apócrifos do cristianismo. E quero dizer aos não alunos que este singular, que não chega a ser centenário, mas já é decenário, é um modo respeitoso, por incrível que pareça, de cumprimentar quem vai falar ou quem já falou. Esse foi o Sérgio Caminho, por exemplo. Bem, todos os livros são polissêmicos, né? Então, essa interpretação. O doutor Israel ficou com medo de pedir que os alunos levantassem as mãos, mas eu acho que tem um ou outro aqui presente. Né? Eu vou falar aqui do culto, porque pastor Batista não pode ver o culto, né? Então, vou me sentir bem aqui. Não é bem Jesus que está sob pressão, mas é o Jesus que nós conhecemos através dos textos canônicos, dos evangelhos canônicos, que está sob pressão. Culpados. Jesus sabia ler e escrever, não deixou nada escrito, nem dos seus textos, nem dos seus ensinos e nem dos seus sinais. Segundo Lucas, em vez de começar o seu evangelho como usa aqueles posteriores que apelavam a um processo de revelação e de ocultamento revelatório, Lucas diz assim: não, eu pesquisei mesmo, ouvi testemunhas oculares, ouvi os ministros da palavra. Em vez de ele começar a dizer, depois de orar, tive uma visão e o Senhor me pediu para escrever esses textos. Não, ele não orou, não fez nada, ele foi pesquisar, ele fazia uma pesquisa laboriosa, metodológica, critério de seleção, de exclusão, de seleção do material. Terceiro, João é boca grande. Depois que ele terminou de escrever o livro, ele diz assim: e
informações são controvertidas também entre os pais. Parece estar relacionado aos ibionitas, a visão de um texto, possivelmente escrito em hebraico, ou mesmo, talvez em caracteres hebraicos, mas com uma tradução aramaica, que mais tarde foi traduzido tanto para o apócrifo quanto para o grego. E esse texto parece ter informações próximas à linha desse chamado documento Kelly, alemão fonte, que seria aí um texto que teria dado origem ao Evangelho de Mateus, ao proto-Mateus, com uma tradução aramaica do Evangelho de Mateus, ou até o proto-Lucas, o Evangelho primitivo, que teria dado origem ao que nós conhecemos dos canônicos. Esse texto, em algumas ramificações gnósticas, é conhecido como também formado por adeptos daqueles que chamavam Paulo de apóstata da lei. E algumas informações encontramos paralelo com os nossos evangelhos canônicos, entre eles dizendo sobre Tiago, que Tiago fez uma greve de fome enquanto Jesus não aparecesse a ele. E Jesus apareceu a Tiago nos fragmentos tirados das citações patrícias. E no texto bíblico, a única informação da aparição direta de Tiago é em Paulo, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Mas nos evangelhos nós encontramos histórias da natividade de Jesus, do nascimento de Jesus, são as histórias fantásticas, sobre a infância de Jesus, sobre a paixão de Jesus, sobre a assunção de Jesus. Esses textos todos, eles tiveram um valor de comunicação, de circulação maior que os próprios canônicos, porque eles nasciam nas comunidades gnósticas, de diversas ramificações do gnosticismo. E eles foram conhecidos e divulgados. Quase todos apelam no início por uma revelação especial. Judas é assim. Jesus contou a Judas algo em oculto. É assim como Maria Madalena, no texto preservado de Maria Madalena. Esse negócio de beijo na boca também, normalmente faz essa cultura, né? Porque o beijo na boca lá no Oriente entre homens, né? Não tem nenhum caráter de casamento. O pastor Vânia disse que foi numa língua oriental lá na África, não é? E quando na igreja, vamos cumprimentar uns aos outros, diz que aqueles brancos, aqueles africanos brancos de 2 metros de altura, começaram a beijar na boca do outro, né? E diz que apareceu um de 3 metros lá, foi junto com o Wander, né? Diz que o Wander ficou apavorado naquela situação. Mas como era baixinho, né? Então bateu no peito e não deu, não alcançou boca com boca. Então, essa questão de processos traducionais. Mas todo o folclore dos apócrifos vem pela
está lá com 30 anos e quase todos trabalhando só sobre a obra da morte e da ressurreição. Muito pouco. Então essas tradições vão sendo recuperadas, vão sendo construídas e criadas, que fazem parte do nosso folclore cristão. Presépio na gruta vem dos apócrifos. A história dos 3 reis magos, que todos nós conhecemos, vem da onde? Vem dos apócrifos. Estava lendo antes de vir aqui, Melquior, rei dos persas, Baltazar, rei dos índios, e Gaspar, rei dos árabes. A gente acha que isso está na Bíblia, né? E se não está, bota que é muito bom, está certo, ali temos 3 reis magos. As questões da natividade, do nascimento de Maria, que viria ele também de uma forma toda especial, agora já contando e tentando mostrar a questão da divindade de Jesus. Se nasce de um ventre, esse ventre tem que ser purificado, então todo o processo de purificação do ventre materno, do ventre de Maria, a história dos seus pais, Joaquim e Ana, eles vão construindo a história da infância de Jesus. Então são histórias lindas que deveriam estar no Novo Testamento. Jesus está saindo aos 5 anos para brincar e começa a fazer bichinhos de barro, e passa um judeu e diz: está trabalhando, era no sábado, foi reclamar com o pai. E quando o pai vem perto de Jesus, o que ele faz? Dá uma sopra e sai voando, os pássaros saem voando e não conseguiram pegá-lo, quebrando o sábado. Choveu, 5 anos Jesus, choveu, saiu e começou a fazer marquinhos, colocando na água. E ele falava, em vez de soprar, e só pela palavra o barquinho ia caminhando pelas águas. Não é bonita essa história? Jesus, quando criança, sai brincando com vários amiguinhos. E havia um vizinho que não queria que o seu filho brincasse com Jesus. O que ele faz? Prende o filho numa sala, sem nenhuma possibilidade de fugir, tranca a porta, e havia apenas um buraquinho onde entrava um fiozinho de luz para iluminar o quarto. Jesus passa, o menino lá ouve a voz de Jesus e grita: Jesus, oh Miguel, vem. E Jesus pergunta o que está acontecendo: eu estou preso aqui. O que ele faz? Jesus pede: enfia o dedo nesse buraquinho. Ele enfiou o dedo e com o dedo ele puxou o menino para fora. Uma história bonita. Esse é o sinal já. Nem comecei a fazer o texto, está vendo? Esses textos têm um valor na crítica textual. Evangelho de Tomé. A sociedade bíblica, a união das sociedades bíblicas, através de Curtiário, do editor do Novo Testamento grego, incluiu uma sinopse dos evangelhos no final, o Evangelho de Tomé. Embora tenha
eles nunca